Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Pod Compliance, o podcast criado para descomplicar o universo da governança, da ética, do compliance e da integridade. Temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia das organizações e na tomada de decisão dos líderes. Eu sou Natália Gopfert, CEO da Compliance PME, professora e palestrante nas áreas de compliance, ética, governança e gestão de riscos. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Pod Compliance. A Compliance PME é uma empresa especializada em soluções de integridade que apoia negócios de todos os portes na estruturação de programas de compliance, no fortalecimento da cultura de integridade e também no desenvolvimento de lideranças conscientes. Por meio de cursos, treinamentos, consultorias e conteúdos especializados, nós ajudamos empresas e profissionais a transformarem o compliance em um diferencial estratégico, deixando de lado aquela visão do compliance apenas como um requisito regulatório. Aqui no Pod Compliance, a nossa proposta é ir um pouco além dos conceitos. A gente quer trazer reflexões práticas, conversas inspiradoras e histórias de quem vive a integridade na rotina corporativa. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema importantíssimo para qualquer programa de compliance. A gente vai falar sobre investigações internas, porque muita gente ainda associa isso à crise, algo como se tivesse dado um problema. Mas na prática, investigar não é sobre crise, é sobre posicionamento, é sobre como as empresas reagem quando alguém cruza uma linha ali que não deve ser cruzada. É mais do que isso, é sobre como a empresa decide fazer quando os fatos não estão tão claros assim. Se a gente olha para os programas de compliance mais maduros, investigações não são processos isolados, são instrumentos de governança, porque no final do dia é a decisão que define a cultura. Então, o que está em jogo? Toda investigação interna não é sobre o fato, sempre envolve outras várias camadas. A camada jurídica, reputacional, trabalhista, cultural. E, a depender de como essa investigação é conduzida, a gente pode, enfim, enfrentar alguma coisa para proteger a empresa ou então para ampliar o problema. Vamos imaginar a seguinte situação: uma denúncia de assédio moral contra um gerente de altíssima performance. Ele entrega resultado, é reconhecido, tem influência e a empresa acaba decidindo tratar com cuidado esse caso. Não investiga formalmente, não documenta, faz conversas informais e acaba encerrando o caso. Meses depois, um tempo depois, novas denúncias acabam aparecendo. E aí o problema, pessoal, já não é mais o comportamento do gerente, e sim da omissão da empresa. E aí a gente se pergunta, quando que deve investigar ou não? Nem tudo que chega, no canal vira investigação. Nem todo problema que chega vai chegar pelo canal de denúncias. Investigações surgem de vários lugares. Da auditoria, do financeiro, do RH, das áreas de negócio, do pessoal que trabalha com marketing nas mídias, nas redes sociais. E eu entendo que o ponto aqui é a maturidade. É saber diferenciar o que é ruído do que é risco. É não sair investigando por aí só porque as coisas chegam a conhecimento de vocês. É preciso um filtro, dos relatos que chegam. Não é só um filtro da nossa cabeça, é um filtro com técnica. É saber olhar para aquele relato e identificar se precisa de uma investigação ou não. Na prática, alguns temas aparecem com super frequência. Assédio, conflito de interesses, fraudes, uso indevido de recursos, relação com o poder público. Esses temas, em geral, precisam ser tratados. Todos eles têm algo em comum, que é a quebra de confiança na empresa. Aí o lance é, a gente apura ou investiga? Um erro muito comum é a gente confundir a apuração com a investigação. A apuração é preliminar, a investigação já é mais estruturada. A apuração testa a plausibilidade daquele relato, a investigação busca evidência. Quando a empresa não sabe essa distinção, não faz essa distinção, ou ela investiga tudo ou ela perde o controle. Então, o objetivo real de uma investigação, claro, é investigar. Não é prova para culpa, e sim investigar. Esse ponto muda tudo. Investigar é entender o que aconteceu, com base em evidências, para que a gente permita uma decisão fundamentada de quem tiver que decidir. Quando, por exemplo, uma denúncia de conflito de interesses, o ponto central é a indicação de um colaborador para um fornecedor específico, e esse fornecedor acaba sendo contratado, e ali tudo está parecendo certo, mas em algum momento a gente descobre que existe uma relação entre o colaborador
e o fornecedor, mas nenhuma fraude é tratada ali. O que a gente está tratando no final é a transparência. E aí essa decisão ela passa a ser ética. E é exatamente aqui que entra o Comitê de Ética, um órgão colegiado que existe para qualificar a decisão e não para validar o processo. Tá? Esse ponto é importante. Especialmente porque as decisões do comitê de ética elas vão tratar de liderança, reputação, precedente. Essas investigações elas acabam trazendo um ponto muito importante para a gente olhar com muito cuidado. Por exemplo, uma investigação envolvendo um diretor. Os fatos não são conclusivos e aí acabam existindo alguns indícios. O que a gente faz nessa situação? Arquiva, pune, monitora. Sem um comitê, isso vira uma decisão pessoal. Com um comitê, essa decisão vira uma decisão institucional. E como que a gente faz para conduzir essa investigação? A forma como a investigação é conduzida vai definir muito o resultado final. Não da investigação, mas do processo. Então, a gente precisa ter independência, contar com a confidencialidade dos membros, recolher e armazenar as evidências corretamente e realizar muito bem as entrevistas. Quando mal conduzidas, as investigações, além de não trazerem resultados efetivos, trazem riscos e, às vezes, impactos reputacionais. E aqui está um ponto crítico. A investigação termina, mas nada muda. Então, uma investigação bem conduzida, madura, ela gera aprendizado, ajusta os processos, revisita controles, fortalece a governança da empresa em geral. E o maior risco para as empresas não são os desvios, são a perda de credibilidade. Quando as pessoas passam a acreditar coisas, por exemplo, não adianta denunciar, nada acontece se eu denunciar, depende de quem está envolvido na investigação. Quando esse tipo de informação chega, o programa de compliance perde a força. Investigar não é fácil, pessoal, é difícil mesmo. Mas justamente porque envolve pessoas, envolve a reputação, envolve decisões difíceis. Mas a investigação certamente é uma das ferramentas mais poderosas de um programa de compliance. Porque é exatamente ali que a empresa mostra quem ela protege, o que ela tolera, quais são os limites que as pessoas podem ir. Então, talvez a pergunta não seja o que sua empresa efetivamente investiga? Talvez a pergunta seja as investigações na sua empresa, elas fortalecem ou enfraquecem a cultura da sua empresa? Né? Queria conversar sobre isso com vocês, que eu acho que a ideia quando a gente fala de investigação é isso, é a gente entender se essas investigações estão sendo bem executadas dentro da empresa, se essas investigações elas trazem para a empresa uma segurança, como que a gente executa essas investigações, quem a gente envolve, se isso é feito internamente, se isso é feito com terceiros, isso tudo vai fazer uma diferença muito grande dentro e na condução da sua entrevista, no resultado da entrevista. Então, a gente tem que estar sempre muito alerta nesses processos de investigação. Então, existem temas que são super sensíveis e a gente precisa contar com um determinado apoio para tratar aqueles temas. A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar muitas vezes, porque a gente não sabe de tudo, pessoal, essa que é a verdade. Mas a gente precisa contar com o apoio de quem sabe determinado assunto que a gente está investigando ali. Então, se a gente tem alguma dificuldade, vale muito a pena contar não só com o apoio do Comitê de Ética, mas também com uma equipe multidisciplinar, com uma consultoria para nos ajudar a fazer as investigações de forma concreta, de forma regular, de forma que essas investigações não tragam problemas futuros para a gente. A gente, ultimamente, tem visto muitas situações onde as provas que são utilizadas em investigações acabam trazendo a decisão para um caminho, sendo que aquelas provas foram mal utilizadas e aí acaba, num futuro, revertendo até em instância judicial aquelas decisões. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado nesses processos. Isso faz parte do nosso dia a dia, isso impulsiona a cultura, né? As investigações impulsionam a cultura de integridade e ética da empresa e a gente tem que estar atento. Não dá para a gente fingir que determinados assuntos não podem e não devem ser investigados dentro da empresa. Se a empresa busca um caminho pela segurança, pelo fortalecimento da cultura de integridade, um caminho pela ética, ela precisa sim focar nesse processo de investigações dentro da empresa. E o Comitê de Ética tem um papel fundamental, pessoal, nesse trabalho. O Comitê de Ética vai trazer um respaldo. Como eu já falei, o Comitê de Ética faz com que aquela decisão deixe de ser uma decisão individual, personalizada para aquele investigado e passa a ser uma decisão da organização, uma decisão institucional. Então, o comitê ele tem essa função e ele precisa ser dirigido para isso.
fora outras várias funções não relacionadas à investigação, mas relacionadas ao programa de compliance que o comitê pode trabalhar, ok? Então, aqui na sequência, pessoal, eu quero comentar com vocês um pouco uma notícia que eu separei aqui, uma notícia muito interessante que saiu no Portal J. O título da notícia, pessoal, é Da Desconfiança à Capacidade, a construção da integridade do Estado brasileiro. A notícia ela fala da Lei Geral de Gestão Pública. Muito interessante essa legislação, porque ela foi entregue ano passado, né, em dezembro do ano passado, em 25, aos ministros, ao ministro da AGU e também ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. E essa legislação, nesse projeto, ele traz uma ideia que eu entendo, enfim, muito interessante, porque a ideia desse projeto é exatamente deixar com que a integridade e o compliance ele saia dessa ideia de basicamente órgãos de controle e passe para um lugar muito interessante que é superar esse modelo, né, do órgão de controle e passa a construir capacidades institucionais focado na entrega de valor, ou seja, nos gestores que estão ali. Acho que esse ponto é muito interessante. Então, vou comentar agora um pouquinho sobre essa notícia com vocês. Como eu estava falando, a proposta da lei é exatamente ser um marco de transformação estrutural na administração pública brasileira. Então, enquanto o modelo atual é muito centrado no controle, na fiscalização, na verificação posterior de conformidade, a ideia desse projeto de lei é uma proposição dessa mudança de paradigma, é que a integridade deixa de ser responsabilidade exclusiva dos órgãos de controle e passa a ser uma competência incorporada na atuação dos gestores públicos. Essa nova proposta introduz 5 grandes transformações. Mudança conceitual, elevando o nível da integridade e colocando a integridade como princípio central. A segunda, a relação colaborativa entre a gestão e o controle. Substituição de auditorias episódicas por monitoramento e gestão de riscos. Ampliação da transparência e da participação social e a transição de uma lógica repressiva para uma lógica preventiva e superpedagógica. Além disso, o projeto de lei acaba trazendo algumas inovações, como programas estruturados de integridade, prevenção de conflitos de interesse, integração dos sistemas de controle e, obviamente, também responsabilização baseada no dolo ou no erro grosseiro, considerando esse contexto de boa-fé. A ideia é equilibrar o controle e a capacidade institucional, promovendo um Estado que, além de fiscalizar, capacita e orienta os gestores, com foco óbvio na entrega do valor público. No centro dessa transformação toda está uma tentativa de construir a confiança entre o Estado e a sociedade, substituindo a lógica da desconfiança pela lógica da cultura de integridade internalizada nos órgãos. Eu entendo que esse projeto de lei é extremamente relevante, pessoal, exatamente porque ele dialoga com um movimento que a gente já está vendo acontecer no setor privado há algum tempo. Né? Durante muitos anos, o compliance foi visto como controle, como verificação e como auditoria. E hoje em dia, as organizações mais maduras entendem que isso é super insuficiente. Então, essa proposta do projeto de lei traz exatamente essa mudança para o setor público. A integridade como capacidade e não como fiscalização. Isso muda completamente o papel do gestor público, porque deixa de ser alguém que apenas vai cumprir as regras e passa a ser alguém que toma decisões com base em critérios éticos que estão internalizados. Então, era isso que eu desejava trazer aqui para vocês, essa discussão. Eu acho que esse projeto de lei é importantíssimo. Eu aguardo os comentários de vocês e as percepções também de vocês sobre esse episódio. Então, assim a gente encerra mais um episódio. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a olhar para o compliance, para a integridade com mais clareza e menos burocracia. Se você curtiu o episódio, compartilha nas suas redes, marca a gente nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de audiovisual preferido. Se você quiser sugerir temas ou mandar dúvidas, fala com a gente pelo @podcompliance lá no Instagram ou então deixa aqui nos comentários que a gente vem respondendo para vocês. Espero vocês no próximo episódio e lembre-se, compliance é para todos.